A vida do investidor não é feita só de sucesso e nesse vídeo eu vou compartilhar quais foram os meus maiores erros na hora de investir e claro, vou te ajudar a não cometer os mesmos erros, fazendo você chegar cada vez mais rápido no seu destino final. Eu sou Leandro Ravagnani, criador do Leleco Investe, o guri das finanças. No início da jornada, eu não sabia ao certo o que estava fazendo, eu só ouvia falar no mercado de ações e não tinha a mínima ideia em como fazer para investir. Pensava que era somente comprar essas ações na baixa e vender na alta, sem ter a real noção que ao comprar uma ação, eu passaria a ser sócio da empresa e receberia os lucros dessa empresa através dos dividendos. Mas enfim, vamos lá aos maiores erros que eu cometi até hoje. E o primeiro erro, esse erro foi grotesco e foi o pior de todos. Esse daqui é um vídeo em que a gente vai rir para não chorar. Esse erro ele foi cometido principalmente pela falta de conhecimento e muito pela ganância. Havia um grupo aqui na cidade de Jundiaí, um grupo de investimentos, e eles prometiam um retorno de 4% ao mês. Coisa de louco, né? Realmente algo surreal ao que nos deparamos no mercado. Mas como eu já tinha alguns conhecidos que investiam nesse grupo há pelo menos 10 anos, então isso daí acabou passando um pouco de confiança e credibilidade. Só que o meu erro foi não ter pesquisado no que essa empresa investia e se também eles tinham alguma fiscalização, se eles tinham todas as regulamentações do órgão que faz essa fiscalização. No caso, que é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela é vinculada ao Ministério da Economia do Governo Federal. E ela que verifica tudo o que pode e o que não pode fazer nesse mercado de investimentos. E lá fui eu só fazendo as contas de quanto a minha grana renderia nesses 4% ao mês e em quanto tempo levaria para chegar numa certa quantia. Apliquei o meu dinheiro, inicialmente eu coloquei 20 mil reais, por incrível que pareça, e depois de alguns meses, quando eu vi que ali nesses primeiros meses eles foram pagando tudo certinho em cima desses 4%, eu apliquei mais 20 mil reais. Ao total eu coloquei 40 mil reais, ou seja, já comecei fazendo uma bela de uma cagada. E a minha meta era chegar nesses 50 mil reais. Como rende 4% em cima de 50 mil reais são 2 mil reais por mês. E isso faria toda a diferença na minha vida. Então o que eu fiz? Como eu coloquei esses 40 mil reais, todos os meses o que rendia eu deixava lá acumulando. Então num certo mês, quando ele atingiu esses 50 mil reais, eu não tirei ainda e deixei para o próximo mês, para o mês seguinte. Então lá ele chegou nos 52, 53 mil reais, alguma coisa assim, porque eu acabei deixando passar um pouco. E aí eu pedi esse primeiro saque. Para eu atingir esses 50 mil reais foi pouco menos de um ano, por conta eu coloquei um valor inicial alto. E aí quando eu fiz esse pedido para sacar esse primeiro dinheiro, eles começaram a alegar alguns problemas e foram enrolando. E aí no segundo mês eu pedi novamente esse dinheiro que ainda não tinha caído, mas eles já tinham descontado esse valor, já estava lá no meu extrato esse desconto, mas não tinha caído, e também pedi novamente esse saque de 2 mil reais e eles também não fizeram. E aí depois de alguns meses eles foram enrolando, eles pararam de responder por e-mail, também tiraram o site do ar e simplesmente o prédio comercial onde era a sala comercial, inclusive é um dos prédios mais top aqui da cidade de Jundiaí, eles fecharam e sumiram do mapa. O golpe estava aí e lá se foi meu dinheiro pro brejo, o dinheiro de um ano de trabalho. Mas isso foi um grande aprendizado. Foi melhor ter acontecido no início da jornada, porque se fosse depois, se eu tivesse mais dinheiro, 50, 100, 200 mil reais, eu teria colocado tudo lá. E vocês podem me chamar do que quiser. Eu já me culpei por isso, mas já superei e não tem um peido que tira o meu sono. Mas trago aqui justamente para você não passar por isso. E daqui tirar vários aprendizados. Cuidado com dinheiro fácil, com essas promessas de altas rentabilidades e claro, também não cometer o mesmo erro que eu fiz de depositar todo o dinheiro em um único ativo, aquele velho ditado, depositar todos os ovos numa única cesta. E aí depois desse tombo, eu comecei a estudar um pouquinho de investimentos e fui para o Tesouro Direto. Na época tinham retornos interessantíssimos, foi na época do governo Dilma, onde a inflação estava muito alta e por isso esses retornos no Tesouro era algo interessante. Só que nesse tempo eu também fiz a cagada de investir o meu dinheiro num fundo multimercado de ações. E aí na época, como que eu fiz para escolher esse fundo? Primeiro eu ouvi a dica de um amigo falando desses fundos multimercados de ações que estavam pagando ótimos retornos, e aí simplesmente eu entrei na corretora, aí eu dei uma busca nos fundos que tinham lá
e escolhi simplesmente aquele fundo que estava com maior retorno, sem olhar do que se tratava e em quais ações esse fundo investia. Eu comprei o fundo BNB Paribas. Eu lembro que na época ele estava rendendo em torno de 30, 40% ao ano. E claro que eu não ia cometer aquele mesmo erro de entrar numa furada qualquer. Eu fui lá e verifiquei que ele estava dentro da parte de finanças ali, com toda a regulamentação, tudo certo na CVM. E aí eu lembro que eu peguei uma alta desses 6 mil reais investidos, eles bateram 10 mil reais e eu deixei essa grana lá por um tempo rendendo. Só que depois de um tempo começou a cair e cair cada vez mais. E aí quando chegou próximo desses 6 mil reais, sem entender o porquê tinha subido antes e também porque estava caindo, me bateu o desespero. Então eu pedi o saque imediato desses 6 mil reais. Só que tinha um problema, esse fundo ele não era de liquidez diária, então ele era D mais 30, ou seja, a partir do momento que eu fizesse essa solicitação, levaria em torno de 30, 31 dias para eu receber esse dinheiro. E aí quando passou esses 31 dias, o dinheiro que estava disponível para sacar já era abaixo dos 6 mil reais, estava 5 mil reais, 5 mil e alguma coisa. Ou seja, acabei perdendo mais um pouco de dinheiro aí, simplesmente por não saber aonde estava colocando o meu dinheiro. E é como um ensinamento desse segundo caso, a melhor coisa é você escolher as ações que você quer investir, as que farão mais sentido para sua carteira, no caso a que nós estamos montando aqui de dividendos, do que comprar um fundo multi-ações, onde ali tem várias ações e muitas nem pagam esses dividendos. E quando pagam, isso não vem para o investidor, né? Ele acaba ficando ali para o fundo e aí ele vai aplicar esses dividendos em compras de outras ações, tá? Então, por isso que a gente não vai entrar nesses fundos multimercado. E aí, eu não me recordo ao certo se foi em 2016 ou 2017, eu decidi comprar a minha primeira ação e ainda utilizava outra corretora. Aí eu comprei a ação da Wix, simplesmente pela dica que eu peguei num relatório do Banco Itaú. Lá tinham algumas ações e dentro dela tinha essa ação da Wix. Eu não fazia a mínima ideia do que se tratava essa empresa. Simplesmente eu vi no relatório qual que era a máxima e mínima que o preço dessa ação já tinha atingido. E na época essa ação ela estava custando em torno de 12 reais e eu vi que a máxima já tinha batido 24, 25 reais. E ali o que eu pensei, se ela tá por 12 e ela já chegou a 25, é dinheiro na certa, não tem como ela cair. E adivinha se não aconteceu de novo? Aí vem o terceiro tombo. A empresa Wix prestava serviços para Caixa. Então o banco, a Caixa, tudo que ela vendia de seguros para os seus clientes era por meio dessa empresa. Só que o contrato dessa empresa tinha um vencimento ali para 2020, 2021 e já estava começando no mercado um boato que talvez a Caixa não renovaria com essa empresa. E aí por conta desse boato, essas ações começaram a despencar. Embora ela estava tendo bons lucros, tinha bons indicadores, mas a questão que pegou muito foi justamente esse contrato. E aí como tudo que eu entrava dava errado, de 12 reais ela caiu, despencou 50%, ou seja, ela chegou num preço de 6 reais. E aí quando ela chegou nesse preço de 6 reais, eu decidi e deixei ela lá. Fiquei por vários anos, tanto que depois eu decidi assumir logo esse prejuízo e sair dessa empresa porque não estava fazendo sentido na minha carteira. Então quando ela atingiu próximo de 9 reais, 10 reais, eu acabei vendendo ela. E aí o aprendizado que eu tirei aqui é nunca comprar uma ação através de uma dica, sem conhecer o que a empresa faz, quais são os seus indicadores e principalmente quais são os seus fundamentos. A Wix era uma empresa muito rentável, só que ela só tinha um cliente e esse foi o grande problema. Mas hoje essa empresa ela já se reinventou, ela continua na bolsa de valores, mas ainda não voltou para minha carteira. Quem sabe mais para frente. E aí para finalizar, se você acha que já tá bom esses 3 erros, ainda tem um quarto erro, mas esse assim não foi tanto por culpa minha, foi realmente por falta de opção. Quando eu iniciei na parte de investimentos, eu utilizava uma certa corretora que fazia a cobrança das corretagens. Como no início os meus aportes não eram tão grandes assim, quando eu investia 100 reais, a corretora ela fazia uma cobrança dessa corretagem de 10 reais. Ou seja, aqueles 100 reais logo de cara já se tornavam 90 reais para eu investir. Então, se tudo corresse bem, levaria mais ou menos um ano para eu conseguir receber de volta o que eu investi, aqueles 100 reais iniciais. Então, isso daí acabou prejudicando um pouquinho no começo. Alguns anos depois, surgiu a corretora Clear com corretagem zero e acabei migrando para lá. Lembrando mais uma vez que
que eu não tenho nenhum vínculo com essa corretora, mas se a Clear quiser me patrocinar, estamos aí, né? Mas para você, se não quiser utilizar essa corretora, hoje existem várias corretoras que trabalham com corretagem zero, inclusive essa corretora que eu utilizava no passado. Então, quando eu falo que a hora de errar é no começo, embora fosse toda a minha grana, mas isso nunca me tirou do jogo. Isso não me levou à ruína. E eu sempre começava de novo, de tudo eu tirava uma lição, mas infelizmente eu fui aprendendo do pior jeito. E você não precisa passar por isso. Hoje você encontra vários conteúdos na internet e também estou aqui para te ajudar e te alertar sobre esses erros. Em resumo, conselhos que alguém que já passou pelas piores cagadas pode te dar. Cuidado com a ganância, não entre num ativo somente pela rentabilidade, não coloque todo o seu dinheiro em um único ativo, diversifique. Como eu colocava tudo, eu sempre voltava a estaca zero. Dicas de amigo, não caia nessa conversa, geralmente é cilada ou é golpe. Embora seu amigo não esteja mal intencionado, mas ambos vão rodar nessa. Aí aqui vem uma informação muito importante. Assine uma casa de análise, uma research que seja independente, sem vínculos com bancos e corretoras. Assim eles vão te entregar quais são as melhores ações para você investir sem ficar com o rabo preso com ninguém. Lá você encontrará especialistas que dominam esse assunto e também será apresentado ações e fundos imobiliários para você comprar com ótimos preços, ações e fundos baratos. E você também consegue assinar essas casas por pouco mais de R$10 ao mês. E é como último ensinamento desse vídeo, leia livros, faça cursos, invista em você. De lá pra cá, eu já li vários livros e fiz muitos cursos, inclusive alguns gratuitos aqui no YouTube, igual você está fazendo acompanhando este canal do Leleco Invest. Me segue nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. Se inscreva no canal e curta esse vídeo. E compartilha com seus amigos que estão sempre te convidando para entrar em algo surreal. Fazendo isso, você já está no caminho certo e chegará muito mais rápido aos seus resultados. Um livro base para você começar a ler e explodir a sua mente é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo, caso você queira adquiri-lo. Por hoje é isso, não cometam os mesmos erros. E claro, se você já cometeu, isso ficou no passado. Mas escreva aqui embaixo que eu quero saber em qual cilada você também entrou. A casa caiu. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!